Pedágio de 1 milhão. Destino final. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7:2. A morte é um processo programado para a manutenção da vida, mas a morte é também o destino final da vida. Esta é valorizada na presença daquela. Em geral, ninguém fala de memórias negativas em um velório. Ressalta-se aquilo de bom que a pessoa fez em vida. Depois que morre, todo mundo vira santo. Nesses momentos de luto, ou mesmo quando a morte passa por perto, em acidentes, doenças, sempre refletimos sobre nossa vida, nossa conduta e o sentido disso tudo. Isso ocorre quando a seriedade da vida e de suas consequências se sobrepõe ao riso efêmero da juventude. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Eclesiastes 11:9. O curtir a vida ganha mais sentido em seu fim, onde haverá uma cobrança. Último retorno antes do pedágio. É como se você estivesse dirigindo em uma estrada e se deparasse com a placa "Último retorno antes do pedágio". Esta é a sua última chance de retornar. Depois disso, haverá uma cobrança. Será que este é mesmo o caminho que você deveria seguir? Caso contrário, terá que prestar contas dessa escolha em breve. Você tem aquilo que é necessário para prosseguir? Onde estão suas riquezas? Você será cobrado. Para ilustrar melhor a importância dessa placa, vou compartilhar uma experiência que tive com ela. Sempre gostei de parar em alguns estabelecimentos especializados em milho e pamonha na beira da rodovia para tomar suco de milho. Estes lugares geralmente levam milho ou pamonha em seu nome. Tem outdoors com um grande milho desenhado, 1 milhão. Quem nunca tomou pode achar tão estranho quanto seria um suco de feijão ou de ervilha. Mas é gostoso, pode acreditar. Até mesmo na primeira vez que eu dirigi em uma estrada, ao passar ao lado deste local, meu pai me disse para entrar. Eu, obediente que sou, entrei, a pelo menos 100 km por hora. Porque, quando ele me disse, a entrada já estava ao nosso lado. Tentei frear naquele chão de cascalhos, sem sucesso. Ele, vendo que avançávamos rapidamente na direção dos veículos estacionados, puxou com força o freio de mão, e lá vamos nós, arrastados de lado, em um drifting aleatório, que nos levou a estacionar o carro quase perfeitamente em uma vaga entre dois caminhões. Por poucos centímetros não batemos em um deles. Onde está sua falta de Deus agora? 1 milhão de dúvidas. Peço desculpas, ainda não era essa a experiência a que me referia, mas tive que contar como uma introdução ao assunto, porque era mais emocionante. Novamente, estava eu dirigindo na estrada, e vi um outdoor do milhão, em 8 minutos. Me animei, fazia tempo que não tomava o suco. Mas, logo em seguida, percebi que já teria que sair daquela estrada para seguir meu rumo original. Determinado, persisti em meu alvo e não entrei na saída que deveria. Só uns 5 minutinhos a mais, vale a pena. Passei por alguns retornos que me questionaram, certeza, mas segui certo disso. De longe, já avistava o lugar verde e amarelo. Aquele curau líquido em minha memória já estimulava minhas papilas gustativas. Aí veio a provação final, o último retorno antes do pedágio. E agora, como Jó, que teve tudo tirado, é assim que vai me provar? Deus, com 2 pedágios. Afinal, já tive a despesa da quilometragem desviada até aqui. Se este é o último retorno e eu seguir em frente, tomarei meu suco. Mas precisarei passar pelo pedágio, fazer um retorno, e voltar de novo pelo pedágio. O suco já é caro e sou apenas um estudante. Será que é um custo válido? 1 milhão de dúvidas passavam em minha mente. Decidi que sim, segui em frente, disposto a pagar por tudo que me seria cobrado logo adiante. Aproveitei aquele suco com um sabor especial, pois haveria também um custo adicional. Mas ao sair de lá, descobri que havia uma outra saída, por dentro de uma cidadezinha, que me levou ao retorno sem passar pelos pedágios. Certamente Deus é bom. Espada da injustiça. O julgamento final virá, é destino certo de nossos corpos mortais. Por isso, avalie se este é o caminho em que você deveria prosseguir, ou se é necessário algum ajuste da rota, antes que venha o pedágio. Contudo, Deus não nos julga somente por nossos resultados, Ele conhece a intenção de nossos corações. Assim como podíamos ler os balões de pensamento de nosso boneco palito, Ele conhece tudo de nossa alma, pois Ele nos criou. Jesus disse que o pecado não era somente o adultério, mas também o desejo da cobiça. Para pecar, você não precisa esfaquear um político. Ao desejar o mal a ele ou discutir enfurecidamente com seus seguidores, você em sua mente já matou muito mais do que aquele que utilizou a faca uma única vez.
O mesmo ocorre com aquele que se diz cristão da família tradicional brasileira, mas que odeia os que lhe são oposição política, levanta a bandeira da moral e dos bons costumes, porém seu amor à bandeira supera o amor a Deus e ao próximo. Independentemente de qual seja seu lado político, ideologia, religião, cultura, orientação sexual, status social, se o ódio e intolerância ao lado oposto são maiores que o amor ao próximo, suas prioridades foram invertidas, e você está em pecado. Há um famoso experimento que ilustra bem esta questão de prioridades. Você tem um pote e o enche de pedras grandes até seu topo. O pote fica cheio? Sim, mas se você introduzir pedras pequenas, estas se ajustarão aos espaços vazios deixados pelas maiores. Agora o pote ficou mais completo. Porém, você ainda pode colocar areia, que preencherá todos os espaços vazios deixados pelas pedras. Caso você inverta a ordem, e coloque primeiro a areia, depois as pedras pequenas e as grandes, não será possível colocar tudo dentro do pote. Os espaços vazios entre as pedras não serão preenchidos. Pedras grandes ficarão de fora. Isso ocorre em nossa vida, o pote, quando tratamos as áreas mais importantes, as pedras grandes, como secundárias, e buscamos como prioridade aquilo que é supérfluo, a areia. Nesta inversão de prioridades, você pode até achar que está lutando por algo correto, como Pedro, ao cortar a orelha do soldado, que prendia Jesus na traição de Judas. Ele teria 1000 argumentos para provar sua razão, ele estava certo, Jesus era inocente. Mesmo assim, Jesus o manda guardar a espada, pois sofrer tamanha injustiça fazia parte de seu destino na terra. Quem é casado também sabe que geralmente devemos fazer uma escolha, ter razão ou ser feliz. Não seja excessivamente justo. O amor e o perdão devem limitar o papel de juiz em nosso relacionamento, por mais difícil que seja abrir mão da nossa razão. Quando você empunha sua espada, mesmo com sua visão 3D limitada do universo, você já se fez juiz e algoz de toda a situação. Mas nós que seremos julgados, na medida em que julgamos. Então acalme sua ira para não pecar. Deixe o juízo a quem é realmente justo, e volte suas prioridades àquilo que Deus nos ensinou como a essência da vida, o amor. Antolhos virtuais. Nossa geração tem perdido a capacidade de enxergar sob o ponto de vista oposto. Com o excesso de informação disponível, esta necessita ser gradualmente filtrada para nosso acesso. Esses filtros estão cada vez mais específicos e complexos, pelo avanço da inteligência artificial. O Google e as redes sociais reúnem mais informações acerca de sua vida do que você mesmo, já que monetizam seus cliques. Portanto, somente lhe oferecem aquilo que esteja relacionado aos seus acessos prévios. Por isso, temos atualmente uma busca incessante por autoafirmação nas redes sociais, onde o que predomina é uma regurgitação de nossas próprias ideias. Você assiste um único vídeo de música indiana e, de repente, começam a brotar sugestões de música indiana em seu navegador. Você faz uma busca sobre determinada cidade, e depois disso parece que se mudou para lá, porque recebe e-mails e propagandas de tudo o que há neste lugar. O mesmo ocorre com relação a visões políticas, ideológicas ou culturais. Por isso, temos hoje visões tão polarizadas e discrepantes. É raro um meio termo. Não há um equilíbrio. Cada lado tem seus ideais reforçados em seus círculos sociais. Na realidade atual, acredito que círculos ou bolhas sejam mais adequados do que redes sociais, pois se encontram cada vez mais restritas e fechadas. Existe pouco espaço para a discussão lógica e argumentativa, para a crítica construtiva. A predominância de ofensas pessoais enfurecidas e reafirmadas por seus parceiros ideológicos. Cada um segue com seus antolhos aquela peça que limita a visão dos cavalos virtuais, recebendo somente informações sobre aquilo que já pensa. Tal realidade já foi descrita por Max Weber há mais de um século, mesmo sem o conhecimento dos algoritmos que catalisariam esta mecanização. Uma petrificação mecanizada ornamentada com um tipo de convulsiva autossignificância. Neste último estágio de desenvolvimento cultural, seus integrantes poderão de fato ser chamados de especialistas sem espírito, sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido um nível de civilização nunca antes alcançado. Falta amor, falta empatia, falta juntar humanas com exatas e biológicas, falta direito a aproveitar o que há de bom da esquerda e vice-versa. Cada um é o juiz de si mesmo, e a internet sempre lhe será um falso júri unânime. Pare agora, senhor juiz. Por nossos próprios atos, nunca seríamos justos. Já vimos que nossa natureza tende ao pecado, nosso valor diante da grandeza de Deus se torna desprezível. Só podemos ser chamados de filhos de Deus e participar de seu corpo, da igreja, por meio da obra redentora de Cristo.
Assim, nossos atos de amor ao próximo são gerados como consequência de nosso amor e gratidão a Deus, mas não são eles que garantem nosso ingresso celestial. Ninguém compra Deus nem com ofertas, comprando água ungida, pedaços de madeira da cruz ou tijolos do céu. Portanto, não agimos por medo de um pedágio, mas pelo amor a quem pagou por nossa passagem. Ajustamos nossa rota como forma de gratidão a quem tirou nosso medo da morte, porque ele mesmo a venceu. Curtimos a vida por onde manda nosso coração, em liberdade, porém nos submetemos primeiramente a Deus e ajustamos nossas prioridades conforme sua vontade. Neste momento, pare, olhe e escute. Ouça aquilo que Deus tem para dizer. Repense seus caminhos, lembre-se do custo embutido em cada escolha. Vale mesmo a pena? Você está disposto a pagar este preço? A morte deste corpo é um pedágio pelo qual todos nós passaremos, e a cada velório nos lembramos disso. Mas a estrada continua pela eternidade, com ruas de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21:21.